Olá, boa noite, bem-vindos a mais um Encontro Marcado. Hoje temos connosco Maria Flávia Monserrat. É seguramente uma das astrólogas mais conhecidas de Portugal, que eu reputo das que sabem mais sobre astrologia, tem uma visão das mais sérias, sabe tudo sobre astrologia. Olá, Maria Flávia, tá boa? Muito obrigada. Um prazer tê-la cá. Muito obrigada pela sua presença. Como é que se deu o seu encontro com a astrologia, Maria Flávia? Eu costumo sempre dizer, quando me perguntam isso, que não fui eu que fui ao encontro da astrologia, foi ela que veio ter comigo. E veio ter comigo, como tudo na vida, vem ter connosco quando nós estamos na altura em que estamos receptivos. Através de um amigo meu que nos anos 70 já estudava astrologia e me fez o tema. Eu nessa altura vivia em Paris, vim cá nas férias e ele fez uma leitura do tema até muito simples, muito rudimentar, mas que me deixou perfeitamente perplexa, porque eu pensei como é possível um gráfico com símbolos devolverem tanta informação. E aí que fui para Paris e pus-me a procurar nos livros, nas livrarias esotéricas, tudo o que havia sobre astrologia. E foi assim que eu comecei. Só que naquela altura a astrologia francesa, os astrólogos franceses eram muito racionalistas, muito mentais. Eles queriam trazer a astrologia para a racionalidade. E acha que se consegue? Não. Eu acho que é completamente não. E por isso achei que eles eram redutores de qualquer coisa que eu na altura ainda não sabia o que era, mas sentia que tinha que ser mais que aquilo. E foi através de Rudyard, quando encontrei, digamos, um livro do Dane Rudyard, que me percebi, que eu considero o meu mestre, sempre considerei em termos de astrologia, que eu percebi que realmente a astrologia era aquilo que eu suspeitava, ou seja, uma linguagem divina, uma linguagem sagrada, uma linguagem universal, que permite devolver ao ser humano, digamos, o seu lugar no universo e o projeto e o propósito que o fez nascer. E aí sim, ela ganhou a dimensão que a mim também me devolveu a minha dimensão. Exatamente. E para si é uma missão? Eu diria que a palavra missão, para o comum das pessoas, tem uma conotação um bocadinho, diria quase pejorativa, não é? Aquele que se julga missionário são aqueles que iam dantes para a África civilizar os outros. Eu posso dizer que todos temos como objetivo atingir a nossa missão. E a nossa missão é aquilo que em esoterismo se chama o Dharma, ou seja, Sim. o objetivo do nosso projeto, aquilo que nos fez nascer. E aquilo que nos fez nascer tem dois tempos, eu diria. Um é resolvermos o karma, ou seja, libertarmos dos condicionalismos que criámos no passado e que estão expressos no nosso sistema pelas quadraturas, pelas oposições, etc. Portanto, nós vimos muito condicionados por quem fomos, embora a gente não tenha essa consciência, não é? Costumo dizer que somos umas memórias ambulantes, as nossas células tão pesadas de dor e de sofrimento e de culpa e sabe Deus o quê, de coisas que não são desta encarnação. Portanto, somos resultado do que fomos, não é? Exatamente, somos aquilo que fomos, nós nascemos a ser quem fomos até ao minuto em que desencarnamos, não é? E depois, ao limpar ou ao viver toda essa libertação desse passado, que eu penso que pode ser uma vida inteira, há um timing para isso e depende das pessoas, nós encontramos-nos com a pessoa que podemos vir a ser. Ou seja, a pessoa que potencialmente está em nós como projeto. Essa pessoa eu posso lhe chamar a nossa individualidade. Aquilo que nós temos de único e de criativo. E quando chegamos... A nossa verdadeira identidade, exatamente, né? A razão de nós sermos. E quando chegamos a essa individualidade, e o que é, digamos, às vezes um pouco, talvez para as pessoas um bocadinho difícil de entender, é que nós temos que lá ir sozinhos até ao encontro das respostas que só nós podemos dar e que nos vai devolver a nossa verdadeira identidade. Portanto, há um percurso de solidão, eu diria, para depois perceber que as respostas são iguais para toda a gente. E aí nunca mais estamos sós. Para toda a gente. Ou seja, o projeto é o mesmo, sempre. O projeto é o mesmo. Nós Maria temos Flávia. que vir de um mundo de trevas, de um mundo de Sim, medo. eu acho que o caminho a percorrer é o mesmo. Agora, cada um percorre à sua maneira porque tem memórias diferentes. Cada um ou vai não lá, percorre, fica ali empacado. Fica empacado, mas quando percorre e quando chega às respostas, ele percebe que as respostas são as respostas que todos devem encontrar. E aí ele pode ser pioneiro, no sentido de pode ajudar os outros a encontrar essas respostas. E aí começa o tal Dharma, começa o tal missão. Agora já posso falar de missão depois de ter explicado isso, para não ser uma coisa confusa, porque pode parecer um bocadinho, digamos, misticismo exacerbado. Não é? Portanto, essa missão é apenas a consciência de que nós temos como passar uma nova informação ao mundo, quando essa informação já nasce da nossa evidência interior. Está em nós mesmos, não é? E aí realmente
há muito a fazer, porque o mundo anda muito mal, não é? E todos nós temos muito a fazer nesse sentido. E eu acho que é na medida em que nós caminhamos, não é? Crescemos, sim, eu acho que temos mais que nunca a obrigação de ajudar os outros a crescerem também, não é? Digamos que eu não considero que a gente tenha obrigação até encontrar as respostas, porque até lá a nossa obrigação é conhecermos, ou seja, sermos fiéis a nós próprios. Eu penso que o percurso é fidelidade à procura da verdade. E enquanto não estamos lá, é melhor não ajudar ninguém, porque só confundimos e atrapalhamos. Sim, isso e é confundimos a nós próprios também, julgando que ajudamos, quando estamos também a buscar para nós segurança através dessa pseudo-ajuda, percebe? Acho que o preço é mesmo estarmos connosco, até conseguirmos que dentro de nós, connosco e, sei lá, com todas as pessoas que pelo caminho nos vão trazendo respostas ou trazendo possibilidades de informação, também não é solitário, claro, e os livros, tudo aquilo que nos pode realmente trazer pistas para a verdade, até o dia em que a síntese está em nós, não é? E então, a partir daí, podemos ajudar. Eu, por exemplo, durante a minha vida fui sempre considerada, porque eu fiz as belas artes, né? Todo o tempo tive 15 anos a trabalhar em tapeçaria e eu era considerada uma pessoa bastante rebelde, bastante marginal e um bocado arrogante e um bocado egocêntrica. Quer dizer, aquelas coisas que têm a ver com as pessoas que realmente não contam com os outros para se encontrar, percebe? Que era o que me acontecia a mim, eu não me situava neste mundo, não me situava no sentido de não me identificava com a mentalidade do mundo em que tinha nascido. E pura e simplesmente sentia que os outros também não percebiam o que era a minha interrogação. Portanto, foi um percurso, de facto, a um certo nível, nesta dimensão, digamos. E foram muitas as crises para poder crescer? Solitária. Foram muitas. Eu diria que foi uma crise contínua, até chegar ao momento em que começou a vir uma luz. Não é? Crise contínua, repare, com momentos ótimos, eu vivi sempre momentos muito bons na minha vida. Portanto, não me sinto nada infeliz. Mas contínua no sentido que a insatisfação foi contínua, sim. Mas acho que a Flávia de opinião, Maria Flávia de opinião, que são as crises que fazem com que nós andemos para frente mesmo. Com certeza, com certeza. Porque as crises vêm sublinhar o vazio que está em nós. Vêm sublinhar o medo que está em nós, vêm sublinhar a ignorância que está em nós. E portanto, se nós dissermos sim à crise, primeiro perdemos violência, porque a violência nasce do medo. E dizer sim a uma crise é abrir mão do medo. E ao perder violência, alguma coisa em nós sobe de frequência vibratória. Eu muitas vezes considero que nessas crises que são provocadas, como sabe, pelos trânsitos pesados dos planetas, muitas vezes nessas crises nem há que fazer nada, há apenas que fluir com a crise, ou seja, aceitá-la. E aprender com ela, não? O aprender vem depois, porque o que acontece é que a própria energia, porque tudo é energia, uma crise é um conflito energético, é uma, digamos, uma tensão entre forças contrárias. Portanto, se nós dissermos sim e aceitarmos a tensão, é a própria energia do momento que transforma o nosso ADN. Ou seja, nós nascemos outras pessoas depois da crise sem ter feito nada a não ser aceitar. Ou seja, o sofrimento tem poder de transformação, se for aceito. E isso é uma coisa muito importante que as pessoas têm que perceber. O sofrimento quer dizer a dor. Mas como é que se aceita a dor? É de uma forma passiva ou de uma forma que nós tenhamos que trabalhar para aceitar essa dor? Isso é uma muito boa pergunta. Depende. Há alturas em que é preciso ser ativo, quando a vida nos permite ser ativo, ou seja, tomar uma decisão, por exemplo, e quer que a gente a tome. Há alturas em que a única coisa é aceitar, porque não podemos fazer nada. Ou seja, perante a nossa impotência, há que saber sempre dizer sim. E aí a dor é alquímica. E aí nós saímos da crise seres muito menos violentos, muito menos agressivos, muito mais compreensivos. Mas quando a Maria Flávia diz é preciso, diante da crise, dizer sim, não há uma ideia de estarmos parados, não fazermos nada, porque senão a crise passa, a gente leva na cabeça e continua na mesma. Para já, eu acho que nunca se está parado. Ou seja, nós entramos há bocadinho aqui e vamos ser diferentes. Claro. Porque está sempre tudo em movimento, nada se repete nunca e todo o jogo de energia está sempre, digamos, a atirar-nos para um futuro melhor se nós soubermos entender. Portanto, uma crise é altamente dinâmica, mesmo que a gente pareça parado. Algo em nós está a se transformar profundamente. E é essa transformação que nós percebemos quando a crise vai embora. Perdemos o fogo, perdemos a violência, perdemos a ilusão de que temos poder, por exemplo. Porque vem aquela crise e a gente percebe que não tem poder nenhum, mesmo que a gente queira, não pode fazer nada. E se a gente aceitar isso sem pânico, ou sem querer... Sem revolta, ou sem querer ir buscar logo segurança ao outro lado, etc., obviamente que depois dela nós somos outras pessoas, sem praticamente ter feito muito, a não ser deixar que a energia nos trabalhe.
E como é que a Flávia lida com... Como é que é a sua relação com a astrologia dentro da sua própria vida e daquelas pessoas que lhe são mais próximas? Digamos que ela... Como é que eu ia dizer? Eu quase que não poderei falar em astrologia, porque a partir de uma altura é mais que astrologia. É a consciência de um mundo inteligente onde eu estou inserida e de um propósito inteligente que é o universo onde eu estou inserida. E esse propósito está sempre presente em cada minuto da minha vida, não é? Porque é que eu estou aqui, porque é que você está aqui, porque é que são eles e não são outras pessoas. Quer dizer, tudo tem significado, tudo. Nada é por acaso? E, portanto, nada é por acaso. Aprendemos todos. E, portanto, a astrologia permite-nos é perceber porquê, não é? É ouvir que trânsitos é que eu estou a ter, porque é que isto está a acontecer hoje e não aconteceu ontem, etc. Portanto, ao princípio, quando nós começamos neste fascínio da descoberta da astrologia, estamos sempre a ir ver os trânsitos. Eu hoje já não estou nessa. Eu acho que já não é preciso, não é? Não, porque eles estão de tal maneira dentro de mim, eu tenho tanta consciência do que é que eu tenho que trabalhar nesta altura da minha vida e quais são os planetas lentos que estão a provocar esse trabalho, que os rápidos já não têm muita importância. Os rápidos que provocam pequenas tensões, elas já vêm dentro dessa consciência global que é o projeto de evolução que nós temos sempre presente quando começamos a entrar nele, não é? Mas a Maria Flávia, eu volto a insistir, naquelas pessoas que são muito próximas, Sim. não é? Famílias, Sim. os amigos muito chegados e tudo, e que a Maria Flávia está ali, está a ver aquela verdade toda, Sim. não é? Como é que é a sua relação de dizer vai por aqui, não vai por ali, ou ver que aquele caminho está totalmente errado? Mas aí é quando entra a emoção, não é quando entra só a Maria Flávia, astróloga. Quer dizer, eu acho que a emoção entra sempre, porque quem faz o trabalho que a Flávia faz, a emoção entra sempre nunca poderá ser. A Maria Flávia, a astróloga, entra sempre também. Agora, é assim, eu considero que as pessoas mais próximas de nós, começar pelos nossos filhos, os nossos pais, as nossas famílias, as pessoas que atraímos, os nossos namorados, etc. Essas pessoas são as pessoas com quem temos relações kármicas mais profundas. Ou seja, são exatamente essas que estão na nossa vida para nós evoluirmos. Não é por acaso que atraímos uma pessoa, não é por acaso que temos uma determinada relação. Só que muitas vezes esperamos da relação o contrário daquilo que ela nos dá, não é? Queremos que ser muito felizes e a relação, se calhar, atira-nos para um conflito enorme para perceber que não temos condições ainda para ser muito felizes, não é? Somos possessivos, inseguros, se queremos ir buscar aos outros a verdade que ainda não está em nós, etc. Obviamente, mais tarde ou mais cedo, qualquer relação rebenta. Para quê? Para nós percebermos isso. Portanto, quando há conflitos e há sempre as tensões maiores, são sempre com as pessoas de quem mais gostamos, obviamente. Obviamente que também não são por acaso, ou seja, são exatamente essas as pessoas que mais nos podem fazer evoluir se nós percebermos isso. E se nós soubermos gerir sem prepotência e sem dogmatismo e sem rigidez essas relações. Isso não é fácil, isso leva muito tempo e é preciso uma permanente atenção, no sentido que a evolução não é linear, nós não evoluímos em linha reta, não é? Nós evoluímos dando dois passos à frente e um atrás. Portanto, tomar consciência que nós ainda não estamos lá, como eu costumo dizer, olha, ainda me espalhei, isso não é negativo. É perceber, eu gostaria de ser uma pessoa sempre tranquila, sempre segura, sempre impávida. Digamos que eu cada vez mais sou essa pessoa, mas depois há aquele minuto em que alguém muito próximo ainda me consegue fazer abanar. E é assim. Você ainda se surpreende com as pessoas, não digo essas próximas, mas, por exemplo, quando você vê um mapa, dá uma consulta, você se surpreende ainda com as pessoas? O que é que chama surpreender? Não se pode considerar nunca que você já não ligue para as pessoas, nem nunca poderá ser, porque é o que eu digo, o seu trabalho é fruto de um amor profundo pelas outras pessoas, não é? Só quem tem muita capacidade de dar é que pode seguir um caminho como a Flávia segue. Mas é assim, quando você senta portanto, para ler um mapa, estudar um tema de uma pessoa, de alguma forma aquilo pode surpreendê-la pelo que você, pela imagem que aquela pessoa lhe passou, ou uma pessoa que você já conhecia socialmente, de repente um dia ela lhe aparece para uma consulta, você se surpreende ou... Olha, é assim, quando eu comecei a estudar astrologia, ou melhor, quando eu não sabia nada da astrologia, tinha surpresas incríveis. Pessoas que eu achava muito equilibradas e de repente percebia que eram um poço de contradições e de confusão. Pessoas que achavam um pouco loucas, achava que eram pessoas fascinantes. E então a astrologia ia-me sempre dando a verdade daquilo que eu na altura não sabia ver na pessoa. Isso aconteceu muito ao princípio. Hoje em dia eu não parto para um tema
com nenhuma ideia preconcebida. Quer dizer, eu olho para um tema e começo a ver o projeto, a ver a intenção, a ver o que a pessoa não está ainda a ver e a ter uma evidência do que pode ser o caminho daquela pessoa. Portanto, não me surpreende nem deixa de surpreender, é o caminho dela, é aquele. E eu começo a senti-la e a sentir que estou com ela, ela sente que eu estou com ela, porque eu começo a viver o drama daquilo que está ali. E assim... E a Maria Flávia, quando dá... E ao mesmo tempo, já agora a acabar, não só vivo esse drama, como vivo a consciência que o que eu estou a passar pode trazer aquela pessoa para a luz e que se ela assimilar com a alma o que está a ouvir, ela nunca mais se vai perder. Eu tenho essa consciência quando acabo os temas. E isso dá-me uma tranquilidade enorme. É que ajudou aquela pessoa... Sim, que lhe dei a matéria necessária para ela não se perder mais. E fica muito frustrada quando vê que as pessoas, quando deixaram cair as pedras pelo caminho... Eu acho que ou tiveram tudo ali à mão, ou têm tudo ali, até quando as potencialidades que vê no mapa e tudo. Eu acho que é uma boa pergunta, porque eu acho que é a área do meu trabalho interior, é que às vezes ainda fico sim, ainda fico triste, ainda fico... E não devia ficar, as coisas são o que são, as pessoas estão onde estão, eu não tenho que querer acelerar processos, mas há uma tendência a querer acelerar processos, porque eu vejo ali onde é que a pessoa pode chegar. Porque está tão claro, não é? Tão claro e para a pessoa não é. E isso às vezes entristece-me mais do que devia. A Flávia considera que todos têm potencialidades para serem felizes? Acho que todos têm potencialidades para serem o que eles têm que vir a ser. E quando nós somos quem devemos vir a ser, felizes dentro da relatividade, que é ser feliz num mundo dividido, num mundo doloroso, num mundo conflitual. Acho que sim, podemos todos chegar ao equilíbrio interior e exterior, porque o exterior, a partir da altura, é o reflexo do equilíbrio interior. Todos podemos chegar ao equilíbrio interior e exterior das nossas energias. E isso eu diria que é a forma possível de felicidade neste mundo. E acha que a felicidade é possível? Acho que essa é. Sentir que estamos em paz e podemos contribuir para os outros estarem em paz. Essa é possível. E a paz existe? Com certeza. Mas a paz, eu diria que é a conquista mais profunda e mais difícil que nos é pedido. Alguém consegue conquistar? Pergunto eu. Sim, agora, as pessoas também têm uma ideia mítica da paz, porque nós conquistamos pequenos momentos de paz e esses pequenos momentos vão sendo momentos cada vez maiores. Quer dizer, a paz não é agora estou aqui, estou em paz para a eternidade. Não é assim. Porque tudo nos tira a paz. Claro. Nós estamos num mundo conflitual em que as pessoas nos fazem pressões, em que a gente tem medos, em que a gente... Portanto, todas as situações estão ali para nos tirar a paz. E o objetivo é gerir de tal maneira a consciência disso que há uma altura em que as situações já não nos tiram a paz. E, portanto, é um trabalho permanente entre estar em paz ou querer estar em paz e haver coisas que perturbam. E a perturbação, às vezes, vem uma vez por semana, depois vem uma vez por mês, depois vem uma vez por ano. Mas eu não me considero ainda naquele estado beatífico em que sinto sempre em paz. Agora, sinto que estou cada vez mais em paz, isso com certeza. E essa paz interior é muito importante, não é? Porque acho que é aí que vai gerar mais paz para os outros também, Eu diria uma coisa, não é muito importante, é fundamental. Ou seja, é o objetivo a atingir de qualquer ser humano que queira conseguir viver razoavelmente equilibrado sobre este planeta. Não há outra forma. Porque eu acho que as pessoas às vezes jogam muito os anseios, os seus anseios, as suas necessidades muito nos outros, não é? E quando acaba, elas próprias é que não caminham para construir as suas vitórias, as suas evoluções. Que o que está por trás das pessoas, eu prefiro não falar tanto das pessoas, coitadas das pessoas, não é? Está sempre a massacrar as pessoas. Acho que o que está por trás das pessoas é uma sociedade decadente, materialista, obscura e sem nenhuma noção da ordem do universo. Claro que a sociedade foi criada pelas pessoas, foi criada pelos homens. As pessoas hoje são vítimas da sociedade que elas próprias criaram. Mas, na realidade, o que está em causa é um mundo completamente desordenado, no sentido fora de ordem, no sentido fora das grandes leis que regem o universo. Sem valores, não é? Sem valores nenhuns. E, portanto, as pessoas, as massas, que não têm ainda capacidade de pensar por si, elas são vítimas dessa ausência de valores coletivos. E por isso é que é tão importante haver pessoas que venham ensinar-lhes que não têm que ser vítimas desses valores, não é? Que há outros mais luminosos e mais capazes de nos trazer respostas. Pois, porque as pessoas também têm muita tendência, a impressão que eu tenho é que as pessoas têm muita tendência de viver toda a sua vida de fora para dentro e não de dentro para fora. Pois, mas era onde eu queria chegar, não é as pessoas que têm tendência, a cultura atual, a sociedade atual, os valores pelos quais esta sociedade se rege, é uma sociedade extrovertida, ou seja, onde não há nenhuma consciência de vida interior, nem nenhuma consciência de trabalho interior. E, obviamente, que as pessoas esperam de fora a resposta para tudo. Eu aí costumo dizer que fora é um palco onde nós vamos ganhar experiência, porque tudo se passa dentro. Porque dentro
é o sentir da nossa alma. Eu defino a alma como aquilo que em nós sente. Há uma definição que eu gosto e já agora tenho prazer em passá-la aqui. A alma é isso que em nós sente, o espírito é isso que em nós sabe, e nós temos que unir o pensar ao sentir para poder saber. Ou seja, temos que aprender a perceber as coisas pelo sentir. E não sentir para um lado, pensar para o outro e estar aqui numa espécie de mundo esquizoide onde as pessoas vivem. Portanto, é importante a gente perceber que o que quer que se passe fora, nós temos que remeter ao nosso sentir. Porque é que isto me assusta? Porque é que isto me preocupa? Onde é que está o vazio? Porque é que eu estou mal? E tentar trabalhar isso dentro. Em vez de julgar que de fora é que vem a pessoa, a situação, que vai resolve o vazio, resolve o mal-estar. Porque realmente não é. É uma ilusão completa. De fora vem caos. De fora vem confusão. Dentro também está o caos. Agora, dentro pode não estar o caos. E quando começa a não estar o caos, quando a mente começa a ganhar estrutura mental e a perceber a ordem das coisas, é evidente que isso pode irradiar para os outros e começar a criar toda uma estrutura social menos caótica. Mas esse trabalho interno dá muito trabalho. Dá. Mas e acho que é por isso que muita gente não o faz. É mais fácil ir levando. Vamos aí, o mundo está muito mal, a sociedade é muito má e vamos embora. Mas sabe o que é que eu acho, e também ainda bem que eu posso dizer isto aqui hoje, é que é assim, uma pessoa pôr-se em ordem é difícil e é doloroso. Estar em desordem é muito pior. E é muito pior por isto, porque o universo tem um projeto, e o projeto é ir no sentido da ordem. É ir, o universo quer dizer versus uno, quer dizer caminhar para a unidade. Portanto, tudo o que nos leva a fazer pontos de união, e os pontos de união são pontos de coração, são pontos de amor, vai no sentido da ordem, vai no sentido da unidade. Tudo o que nos faz sobreviver e, portanto, rejeitar os outros para nos afirmarmos a nós próprios, são posturas contra a ordem, contra a unidade. E tudo o que vai contra a unidade, mais tarde ou mais cedo, autodestrói-nos. Ou seja, as pessoas são autodestruídas pelos seus falsos valores. Todas as doenças são isso, são formas de autodestruição. Portanto, não há nunca nenhum benefício da desordem. As pessoas iludem-se a pensar, eu posso viver como eu quero, eu não procuro a ordem e eu acabo por sair-me bem dessa situação. E nunca a pessoa se sai bem. De resto, penso, há uns anos para as pessoas viverem nessa ilusão. Mas depois veja o fim da vida das pessoas, veja a partir da terceira idade, que é o segundo retorno de Saturno. Eu costumo dizer que nessa altura é um ponto crucial, porque as pessoas ou percebem porque é que nasceram e fizeram um trabalho, ou envelhecem a pique. Começam as doenças todas, começam as solidões todas, os dramas todos da terceira idade, que não têm que ser dramas. Há pessoas de idade radiosas, fantásticas, extraordinárias, completamente vivas, porque elas souberam. Estão para cima. Trazer a energia para cima, percebe? Portanto, isso acontece, desculpa, em que idades mais ou menos? À roda dos 56, 54, 56 anos. Quer dizer, portanto, o Saturno retorna... Retorna pela segunda vez e a pessoa entra naquilo que se chama a terceira idade, ele retorna aos 28 anos, não é? Que é o fim de um ciclo, e depois aos 56, 58, e aí é suposto a pessoa, Saturno é a experiência do tempo, é a pessoa suposto ter aprendido com a vida o que ela tinha que aprender. E se não aprendeu... É aí que ele vem tomar... Aí a pessoa não é... Ele vem tomar, quer dizer, a pessoa começa a ir buscar à vida, ou a vida a devolver-lhe as consequências de tudo o que ela não deu à vida, percebe? Porque a vida pede generosidade, pede amor, pede atenção, não pede egocentrismo. Então, se a pessoa se fecha nos seus egocentrismos, naquela altura encontra-se consigo sozinha, porque não deu nada, não recebeu nada, é a lei do retorno. Será que aí já estamos a pagar o karma dessa própria vida? Exatamente. Já começa aí? Exatamente. Isso é complicado. Não é tanto. Não é tanto, mas acho que é tudo uma questão de bons princípios, sabe? Que eu acho que cada vez mais que a pessoa está bem posicionada espiritualmente e animicamente, eu acho que tem a ver com a pessoa que tem bons princípios, não acha? Os bons princípios não nascem do céu, como às vezes as pessoas querem fazer. Não são os planetas que nos vêm dar. Nem é o Espírito Santo, de repente, que nos ilumina. Os bons princípios são uma compreensão mental da razão que nos fez nascer. E isso aprende-se. Nós temos que ir buscar todas as grandes tradições que ensinaram os homens a relacionar-se com uma ordem maior. Eu uma vez li um texto do Almada Negreiros, um texto de um prefácio de um livro do Almada Negreiros, em que era dito há muitos ciclos iniciáticos na vida, mas o primeiro de todos é
o reencontro com a tradição. E eu fiz-me aquilo de muita impressão, bateu-me com muita força, porque eu estava a descobrir a astrologia, que obviamente é uma tradição. Uma tradição. Todas as grandes tradições vêm do Oriente. Eu costumo dizer que orientar é virar para o Oriente. Portanto, vem o budismo, vem o taoísmo, vem o hinduísmo, vem o cristianismo na sua essência, vem a cabala, todas as grandes tradições que realmente levaram aos homens algo em comum, que é as grandes leis que regem o mundo. E depois eles interpretaram-nas de acordo com o nível vibratório do tempo em que cada uma daquelas sociedades vivia, encontrou aquela. Mas nessas tradições estão todas as verdades que os homens precisam de aprender. Está tudo lá. Portanto, se nós esquecemos, e se o século XX esqueceu É. completamente e fez tábua rasa da tradição, nós temos que lá voltar a orientar-nos, no fundo. Precisamos de orientação. O que eu quero dizer é que os bons princípios, eu diria quase que eles já não existem, as pessoas já se esqueceram. Esses bons princípios que vinham de uma doutrina, e eu penso que aí a rigidez do dogma católico, na Idade Média, todo o comportamento da Igreja Espartilhou de muito, violência, de algum modo a perverter uma doutrina de amor, veio ajudar a isso. As pessoas desacreditaram. Desacreditaram na Igreja, e ao desacreditar na Igreja, desacreditaram no poder das tradições. E veio por aí uma espécie de plano inclinado de sacralização. E nós estamos no limite. Estamos numa sociedade que chegou ao fim. É como eu costumo dizer que é como ao limão. Esperemos que já não sai nada desta sociedade em matéria de verdade. Nada. Portanto, temos que voltar, de algum modo, a ir buscar ao passado as verdades que se perderam. Eu tenho uma frase que eu acho bonita, que é passajar o tempo. Eu acho que sempre no fim de uma crise civilizacional, veja, por exemplo, o que foi na Renascença, não é? Quando foi essa crise com a Igreja, e o que é que eles foram buscar? A Grécia. Não é? Portanto, eles vão sempre, a humanidade tem que ir buscar valores que já foram vitais no passado para outras sociedades, para vitalizar a sociedade que está moribunda. Eu considero que hoje é exatamente isso. A astrologia tem essa função, como o budismo tem essa função, como todas as tradições espirituais estão agora a vir para a Europa, do Oriente todas, elas vêm revitalizar a cultura do Ocidente. E a mensagem é sempre a mesma e a verdade é a mesma. A verdade não é? é só comum. uma. É só uma. É só uma. Bem, nós vamos para o intervalo e voltamos já já. Bem-vindos à segunda parte deste encontro marcado, hoje com Maria Flávia de Monsaraz, que estamos a falar de astrologia. Maria Flávia, estivemos já a falar, foi interessantíssima a primeira parte, como sempre, toda a conversa consigo flui muito bem. Diga-me uma coisa, falamos aqui na primeira parte um bocado sobre as limitações que temos no nosso mapa, o nosso karma. Essas limitações são vistas no tema natal normal ou dentro da astrologia kármica é feito algum estudo mais aprofundado sobre isso? Digamos que há uma astrologia específica, não é, que é ensinada pela ciência esotérica, e a Alice Bailey tem um livro que se chama Astrologia Kármica, em que realmente os planetas são identificados com os raios cósmicos, etc. Eu tenho essa, enfim, eu também estudo isso, porque me interessa muito, mas a astrologia que eu faço não é tão esotérica, digamos. É esotérica no sentido que eu considero que ela é kármica, mas é uma consciência kármica que nasce da intuição. Da minha intuição olhar para um tema, e que nasce sobretudo da compreensão do que é trazer planetas em casas d'água. Casas d'água são áreas de memória, e planetas em casas d'água são planetas prisioneiros da memória. E então eles dizem-nos se aquela memória é pesada ou não. Há pessoas que não têm memórias tão pesadas. Eu comecei a fazer terapias de regressão, já há 10 anos, não é? E eu só faço terapias para pessoas que têm realmente memórias muito pesadas, portanto não faço para qualquer pessoa. E o que essas memórias provocam? Limitam-nos muito? Essas memórias fazem viver a pessoa, por exemplo, condicionada por culpas que ela não suspeita, então culpabiliza os outros. Alguém que culpabiliza os outros está a trazer uma culpa enorme dentro de si e que não tem coragem de ver de tal maneira a ferida é tão grande. Trazem-nos obsessões, trazem dependências dos outros muito grandes, trazem confundir a verdade com o desejo, trazem condicionalismos psicanalíticos de infância, obviamente se for a casa 4, culpabilizações da família, da infância, etc. Quer dizer, trazem toda a espécie de sentimentos redutores da liberdade e redutores, sobretudo, da forma como eu recebo o meu dia-a-dia. E como é que essas pessoas conseguem superar essa carga kármica? Na medida em que tomam conhecimento dela? Não chega. Não chega, não é? E foi isso que eu percebi, por isso é que eu comecei a fazer regressões, percebe?
porque percebi a pessoa só com conversa, não vai lá. Nem eu lá ia, porque eu lembro-me de uma vez uma aula a um grupo de alunos em São Paulo, no Brasil, e uma das coisas que eu lhes falei foi da Casa 8, que é exatamente uma casa kármica. E lembro-me que o que eu lhes disse, e eles ficaram assim um bocadinho impressionados, porque as pessoas não costumam dizer essas coisas, os astrólogos, disse, um astrólogo nunca pode saber porque é que uma pessoa tem planetas na Casa 8. É escusado o astrólogo querer fazer de conta que sabe. É um mistério, as pessoas são um mistério. E é uma área do tema que continua fechada para o astrólogo. É mesmo? É a memória da outra pessoa. Eu tenho todos os planetas na Casa 8. Meu mapa do Então, outro lado é um vazio. E já fez regressões? Não. Então, Preciso fazer. Aconselho. Porque é assim, a própria pessoa depois é que lá vai, pela regressão, descobrir porque é que aqueles planetas estão ali. Qual foi o drama, qual foi a situação que bloqueou a energia. A Casa 8, a simbologia da Casa 8 é a casa da morte e da regeneração. Exato. Portanto, planetas em 8 são pessoas que rejeitaram a morte no passado, por qualquer razão. Ou porque tiveram uma morte violenta, ou porque lhes morreu alguém que elas não aceitaram que tivesse morrido. Elas disseram não à vida, porque dizer não à morte quer dizer não há vida, não é? Portanto, disseram não há vida. Então os planetas vêm presos. Maria Flávia, isso é muito grave. Dizia não à morte, dizia não à claro. vida. Então a morte é a continuação da vida, noutra dimensão. A gente diz não há morte, está a dizer não há vida. E é um não absurdo, porque a gente morre mesmo. Morre mesmo, é a única coisa que temos certo, não é? Então temos que perceber que a morte não existe, não é? A morte é uma passagem, é um novo nascimento. Eu, uma vez, perguntaram-me, uma senhora que era enfermeira e que ia fazer um workshop a enfermeiras que estavam com doentes terminais. E ela veio-me perguntar, o que também achei interessante e um pouco misterioso, porque a mim, não é? O que é que ela devia dizer àquelas enfermeiras que normalmente fugiam quando viam os doentes a morrer porque não sabiam o que lhes haviam de dizer. E eu lembro, já se passou há muitos anos, eu lembro-me que lhe disse ao pé de uma pessoa que está a morrer, não é da morte que se deve falar, é da vida. Claro. Deve-se dizer àquela pessoa que a vida que ela sente nela, ninguém lhe tira, porque a vida é eterna. Portanto, esse núcleo de vida que ela sente, leva-a para onde ela for. Ela não tem que pensar que ele vai ser destruído. E eu já tenho estado ao pé de pessoas com doenças graves que me dizem que eu depois de lhes dizer isso, o medo vai-se embora. Porque elas sentem que é verdade, que é um núcleo de vida que não há como ser destruído. E acho que tem que pensar um bocado no sentido de que é partir para frente, não é? Não, é que... Até de ser, os budistas, por exemplo, até têm orações e tudo para diminuir aquele sofrimento. Que é um medo provocado pela mente, como todos os medos, pela mente inferior. E eu penso que o medo vem exatamente da nossa alma saber que a morte não existe. Portanto, a alma sabe que é eterna. E a nossa mente cria a dissociação e a ruptura com a eternidade. E isso é que mete muito medo. E aquelas pessoas que procuram deliberadamente a morte? Quer seja com um suicídio ou com essa eu tenho atitudes... uma opinião sobre isso. Eu acho que as pessoas que se matam são as pessoas que não querem morrer. É o máximo da arrogância, é o máximo da falsa liberdade. Eu ainda posso matar. E é a pessoa a dizer não à vida na sua última dimensão. Eu costumo dizer que quem mata alguém, não é? E é grave. Quem se suicida mata a humanidade com ela. Porque é uma pessoa que não acredita em nada nem em ninguém, quer dizer, não dá chance. Eu senti isto quando tinha uma pessoa que eu gostava muito e que se fez uma tentativa de suicídio. Eu senti que ela me ofendeu horrivelmente, porque ela, ao suicidar-se, era dizer-me que eu não existia, que eu não podia estar com ela, que eu não podia trazer nada, percebe? A negação de tudo. A negação de todo o potencial amoroso que há em qualquer ser humano. E é o máximo da arrogância. E o máximo do equívoco, obviamente, também. É muito complicado. Maria Flávia, vamos falar um pouquinho da linguagem simbólica da astrologia, que é, sobretudo, um dos ex-libris do seu curso. O seu curso de astrologia, que é mesmo a sério, atenção, não é a brincar, porque eu acho que hoje em dia há muitos cursinhos aí a brincar. Eu digo que é para fim de semana, quando você tem. Você nem vai fazer um cursinho de astrologia. Mas o seu curso são 5 anos, não é, Maria Flávia? São. São 5 anos que eu diria que não é propriamente anos, não é? Nós até corrigimos isso, porque dizia-se primeiro ano, segundo ano, e agora dizemos, olha, nunca sei como é que a gente diz agora, níveis, exatamente. Dizemos primeiro nível, segundo nível, porque corresponde a uma aula semanal. Obviamente que uma aula semanal não é um curso inteiro, mas é uma aula semanal, há uma sequência naqueles anos, que as pessoas devem fazer cada ano, porque na realidade não se pode passar do primeiro sem depois ir ao segundo, ir ao terceiro. É um bocado iniciático? É no sentido que eu acho que as pessoas estão a fazer o seu próprio processo caminho, em cada ano. E quando chegam ao último ano, elas já sabem quem são. E já sabem porque é que a astrologia lhes ensinou quem elas são. E diga-me uma coisa, no ensino da astrologia nota-se que as pessoas, por exemplo, no tarô, quando nós estamos a aprender tarô, aqueles arcanos com quem nós mais
temos problema. O maior problema que nós vivenciamos é o arcano que mais dificilmente compreendemos. Na astrologia também é assim? Sim, claro. Porque onde a pessoa está mais ignorante e tem mais medo, não é? Tem ali, não quer enfrentar, exatamente, não é? Tem graça. Simbolicamente, o que é que a Lua representa? A Lua representa, eu costumo dizer que a Lua é o vazio da alma. A Lua é um planeta morto, a Lua não existe. A Lua não recebe energia do Sol, a Lua é um refletor, não é? Portanto, ela engana, não é? Ela parece ter luz e não tem. Portanto, onde ela está no tema, há um vazio energético. Todos os planetas recebem luz do Sol e irradiam a sua vibração para o Sistema Solar. A Lua não irradia nada, vampiriza, não é? Ela vem vampirizar a água da Terra e vem, digamos, ela subsiste com os sentimentos de vazio que estão nas nossas células. Eu li alguns num livro esotérico, no dia em que a humanidade vencer o medo e atingir níveis de vibração mais harmoniosos, mais amorosos, a Lua desintegra. A Lua é uma espécie de cadáver cósmico que está no céu e que de algum modo é sustentada pelo vazio interior, que também tem a ver com a água, porque os sentimentos em astrologia, como sabe, a simbologia dos sentimentos tem a ver com o elemento água. Portanto, as nossas células de água que estão prisioneiras de medos, elas de algum modo estão relacionadas com a Lua. A Lua está relacionada com o inconsciente, e o inconsciente é isso, não é? E, portanto, com o nosso vazio existencial. Penso que é importante... Mas a Lua é água... Não, a Lua... Portanto... A Lua não é água. A Lua é um vazio energético que, de algum modo, se identifica com o vazio energético que também está em nós. Ou seja, em nós há uma carência de vida. E essa carência de vida é ocupada pela Lua, que é o nosso vazio. E esse vazio existe desde o início da criação do mundo, porque houve uma divisão, houve uma quebra e algo se perdeu no universo e algo se perdeu em nós. Portanto, nós temos para nos conhecer que assumir que há um vazio. E esse vazio algum dia vai ser preenchido? É exatamente isso que a astrologia ensina, é que ele pode ser preenchido. É que ele pode ser superado. Desde que a gente perceba que não é de fora para dentro, mas de dentro para fora. Há formas de fazer isto. Digamos que estar em estado de meditação ou em estado de paz, e não há paz sem meditação, sem concentração interior, é estar para lá desse vazio. Estar amorosamente disponível aos outros é estar para lá desse vazio. Digamos que esse vazio é um vazio de ausência de vida. Por isso é que nós vamos vampirizar as pessoas que quem gostamos, vamos buscar vida a elas. Quando na realidade elas nem têm vida para elas próprias, quanto mais às vezes para nos dar a nós, não é? Portanto, esse acréscimo de vida ele tem que vir do universo, tem que vir da nossa respiração, tem que vir da nossa ligação a dimensões ocultas que nos habitam e com as quais temos que saber sintonizar. E a Lua é essa carência. Então, onde a Lua se encontra no tema, a Lua progredida 1 grau por mês, no zodíaco, ela diz-nos em que área de vida nós podemos ir preencher essa carência. Por outro lado, ela também nos diz, se ela estiver em terra, ou em água, ou em ar, etc., qual é o elemento que para nós exprime essa carência. Se a Lua estiver em terra, o meu desconforto é com a matéria, com o mundo exterior. Se a Lua estiver em fogo, o meu desconforto é com a minha identidade, eu não sei quem sou e não me sei expandir da maneira certa. Se a Lua estiver em ar, o meu desconforto é com a mente, eu tenho sentimentos de inferioridade intelectuais ou mentais ou de comunicação. Se a Lua estiver, o que é que falta? Em água, o meu desconforto são os sentimentos. Eu vivo mal comigo e não me sei sentir bem. E, portanto, se eu localizar a minha Lua, já é um primeiro passo para saber onde é que está o trabalhinho de casa, o primeiro trabalhinho de casa a fazer, que é exatamente ver como é que eu vou poder alimentar aquela Lua. Porque a área de vida onde ela se encontra, a casa onde ela se encontra, é a área das experiências que vão alimentá-la, não é? Quando está na casa 1? Quando está na casa 1, é exatamente a persona, é a minha autoimagem, é quem eu sou. A Lua dá uma grande insegurança em termos de identidade. A pessoa tem medo de se afirmar porque não sabe quem é. E, portanto, tem que vencer esse vazio até se poder, de facto, situar a partir das iniciativas que a começam a devolver a si própria, não é? Porque a casa é uma casa de iniciativa, não é? Ou faz, ou então fica ali agarrada estagnada, a alguém. Não é? E o Sol, já que falamos na Lua? O Sol é a consciência, não é? O Sol, do ponto de vista esotérico e simbólico, é o fogo, é o centro da vida do universo. É o foco que anima a vida do sistema solar e que nos anima a nós como vida. Portanto, em termos simbólicos, ele identifica-se com a consciência humana, com a progressiva expansão da consciência. Onde eu tenho o meu Sol, não quer dizer que eu já saiba quem sou, mas é onde eu posso vir a saber quem sou. O Sol também é um movimento, tudo é movimento, não é? Portanto, se eu tenho o Sol em Sagitário, quer dizer que eu só me vou conhecer através do fogo do Sagitário. Ou seja, só me vou conhecer se eu souber
aquilo em que acredito e se souber que leis é que me regem. Senão, eu costumo dizer que um Sagitário sem fé e sem lei é um barco sem norte e é um leão frustrado, porque ele passa a energia de fogo, mas não do verdadeiro fogo, não é? Se eu tiver o Sol em Escorpião, eu vou conhecer-me através daquela energia. Ou seja, eu tenho que passar pela ilusão do poder do ego e pela morte desse poder quando a vida realmente me confronta com a impotência total. Então o Escorpião tem que vencer, tem que aceitar a impotência para perceber que para lá da impotência há um poder, mas que não lhe pertence, não é? Esse é o processo de Escorpião. E por aí fora. Ou seja, onde eu tenho o Sol é onde eu vou fazer o trabalho de progressiva expansão e descoberta da minha consciência, tanto na casa, na área de vida onde ele se encontra, como através do signo onde ele está. E diga-me uma coisa, qual o planeta mais difícil de aturar? Eu acho que depende de pessoa para pessoa. Há pessoas para quem Não, mas aquele quando entra na nossa vida que balança com as Eu acho que eles são todos difíceis, sobretudo os lentos, não é? Que vêm para arrasar. Eu penso que o Plutão vem para arrasar. Quando passa, ninguém pode vencer um trânsito de Plutão, nem ter pretensões a que lhe dá a volta, não é? Há que enfrentar mesmo. Mas o Urano também vem para romper e o Neptuno vem para confundir e para desiludir até a pessoa perceber. Portanto, todos eles têm uma função destruturadora do velho ego, como eu digo. Portanto, são difíceis. Agora, para certas pessoas, há uns que são mais difíceis que outros, não é? Há certos planetas com que as pessoas sempre convivem mal. Eu tenho sempre muitos trigos a Plutão e eu convivo muito bem com as crises, porque elas fazem-me subir, fazem-me descer e fazem-me subir, porque não ofereço resistência. Pessoas que oferecem resistência à crise, as crises são muito mais dramáticas, não é? Exato. Mas pode haver outras energias com que eu flua menos bem, percebe? Não sei. E qual é o nosso caminho? Nós, portanto, a nossa essência, não é? É o nosso signo solar. Sim, a nossa consciência. Nossa consciência. E qual é o papel do ascendente? O papel do ascendente... Nós caminhamos em direção a ele, é isso? Sim, mas o ascendente tem que ser... Nós nascemos no ascendente e nascemos duplamente. Nascemos numa primeira fase para a persona, para a pessoa que nós temos que ser, que somos, mas que ainda vem carregada de toda a memória da pessoa que nós fomos, e nascemos uma segunda vez no ascendente para a pessoa que podemos vir a ser. E essa segunda vez, ela pode ser definida em astrologia pelo planeta, que é o regente esotérico do ascendente. Os signos têm sempre dois planetas que os regem. O planeta da personalidade, do ego, que é o planeta vulgar, que as pessoas vulgarmente chamam o planeta. E tem o planeta da alma, que é o planeta em que o ego já está superado e que já é a alma que já conduz o processo, ou seja, a pessoa já está regenerada, já está centrada numa dimensão maior. E quando está na sua verdadeira essência. Exatamente. E aí começamos a viver o ascendente num oitavo acima, ou seja, num outro nível vibratório. E todos conseguem chegar lá? Aqueles que conseguem, ou seja, aqueles que encontram a sua individualidade, com certeza. Portanto, a energia mantém-se, como dizendo, digamos que o ascendente é uma energia desta vida. É a primeira energia desta vida, porque é onde está o Sol quando eu respiro para a primeira vez. Portanto, o ascendente não tem nada de kármico. Só tem de kármico na medida em que não é por acaso que eu tenho aquele ascendente. Ou seja, o ascendente tem a ver comigo mesmo. Tem a ver com a pessoa que eu sou nesta encarnação e que eu começo a ser, não é? E, portanto, através do ascendente, eu vou-me definir perante o mundo exterior. Através do Sol, eu defino-me perante mim própria, perante a minha consciência de identidade. Mas o ascendente é que me define perante o mundo exterior. E, portanto, se eu tiver lá planetas, eu afirmo muito cá para fora. Se eu tiver a Lua, tenho tendência a não me afirmar. Se eu não tiver planeta nenhum, se calhar começo assim, depende, percebe? Agora, há uma coisa certa, um dia eu terei naquela área que me reconhecer e que me exprimir de outra maneira. Na tal oitava acima, não está. E é interessante porque quando se começam a perceber os regentes esotéricos dos signos, percebe-se muito bem, e isso não vale a pena aqui porque é já uma coisa mais astrológica e mais complexa, talvez, para o público, começa-se a perceber muito bem o que é viver o ascendente na dimensão da alma. Já não viver a energia de fora para dentro, mas viver aquela energia de dentro para fora. No fundo é isso. O caminho é esse mesmo, não é? Bem, Maria Flávia, nós estamos no início de um novo ano e... Como eu, a Maria Flávia também é contra vamos dizer, as previsões, não é? Porque isso não existe. Mas o que é que a Maria Flávia pode nos dizer desse momento astrológico, ou seja, do momento astrológico desse início de 2005? Olha, há duas coisas que eu posso dizer. Para já, eu acho que não se fazem previsões no sentido que nenhum astrólogo pode saber que acontecimento se vai dar e como é que as pessoas reagem a esse acontecimento. Isso é o livre-arbítrio de cada um. Não é? Agora, o astrólogo pode prever jogos de forças e tensões energéticas e ciclos energéticos que começam e que acabam, obviamente,
Isso é a astrologia, não é? Portanto, o que eu posso dizer, em termos muito gerais, é que estamos, isto é quase um lugar comum, pelo menos dos astrólogos e da astrologia, mas tem que ser dito sempre, é que nós estamos, de facto, no fim de um ciclo, no fim de um tempo social e coletivo, portanto, um fim civilizacional de uma sociedade que está a chegar ao fim, como sempre chegaram, no sentido que os seus valores já não podem animar nem iluminar ninguém e que a sociedade está a ser transformada e regenerada. Mas estamos a chegar num fim e vamos transformar ou vamos acabar? Agora depende das pessoas. O céu não diz quem transforma. O céu diz que é o momento e as pessoas ou alinham ou não alinham. Se alinham, abrem caminho para um mundo novo, não é? Eu penso que todas as pessoas que estudam astrologia a sério, elas vão ser pioneiras de uma nova era, porque a astrologia faz-lhes entender esse caminho. E mesmo pessoas que se querem pôr em ordem sem astrologia, também não, claro, não digo que só a astrologia é que traz o caminho, mas ela ajuda muito a perceber o caminho. E que caminho é esse? É evidente que é o caminho de uma sociedade mais fraterna, de uma sociedade mais global, mais planetária, de uma sociedade mais consciente que a humanidade tem que caminhar para a unidade e para o respeito mútuo e para a liberdade em relação aos outros e não para este mundo terrível de violência, de competição, de prepotência egocêntrica, de cegueira emocional, etc., onde realmente a vibração do amor não existe. Portanto, esse mundo está realmente a chegar ao fim. Isto eu acho que é algo extremamente positivo, embora se calhar há um preço a pagar por isso, que obviamente o astrólogo não pode também dizer qual é o preço, porque depende muito de como as pessoas nestes últimos próximos tempos evoluírem a esta chamada. Eu acho que já se está a sentir, e eu posso afirmá-lo com toda a segurança, porque eu já dizia isto há 30 anos, não é? Quando comecei a estudar astrologia, e está rigorosamente a acontecer tudo o que eu dizia, não, o que a astrologia me ensinava naquela altura. Ou seja, pouco a pouco há uma mutação coletiva e social. As pessoas estão muitíssimo mais receptivas, muitíssimo mais abertas a toda uma mudança e a toda uma abertura no sentido de uma nova visão do mundo e de uma espiritualidade. É um facto. Isso em Portugal também se sente. Agora, ao nível das estruturas sociais, é evidente que essas são sempre as últimas, é Capricórnio, não é? São sempre as últimas a renderem-se a essa mudança. Agora, há uma infraestrutura, como é que ele se chama? O Fritjof Capra. É um pioneiro da nova era, um cientista, e ele tem um livro que se chama The Turning Point. E ele diz que há todo um movimento de evolução das estruturas subjacentes, não é? E há toda uma decadência das estruturas vigentes. Então há uma altura em que a linha decadente faz assim e a linha da cultura emergente faz assim. E ele chama isso o turning point, o ponto da viragem, que é o ponto em que realmente os valores do novo tempo e da nova era vão assumir, digamos, o poder, se assim se pode dizer. Ainda não estamos lá, mas caminhamos para lá, eu não tenho dúvida nenhuma. E este 2005? Este 2005... e posso dizer que isso tem a ver com os 3 planetas lentos nos signos mais altos do zodíaco. Ou seja, o Plutão está em Sagitário, o último fogo, o Neptuno está em Aquário, o último ar, e o Urano está em Peixes, última água. São os planetas lentos, que são os das grandes transformações globais e sociais e planetárias, que estão nos signos mais evoluídos. Eu uma vez perguntei a um astrólogo em Veneza, num congresso onde eu fui também participei, e que falava sobre eras astrológicas, eu perguntei-lhe há quanto tempo uma conjuntura destas, que é uma conjuntura, eu diria quase de iluminação, não baixava sobre a Terra, e ele disse-me, temos que pensar 3.000 anos, 3.500 anos, porque ele diz que os ciclos dos planetas lentos encontram-se de 4 em 4.000 anos, e eles estão próximos de voltar a encontrar-se. Portanto, a qualidade vibratória que baixa sobre o planeta não existia. Só existiu há 3.000 anos antes. Portanto, é incrível. Nós estamos num momento absolutamente extraordinário de mutação e de transformação e de evolução. Agora, como é que as pessoas respondem a isso? Depende muito delas, do karma delas, da vontade que elas têm de evoluir ou não, não é? E isto eu não tenho dúvida de afirmar como verdade, não é? O Plutão, neste momento, está em Sagitário. Ele esteve em Escorpião, não é? A exacerbar a violência, digamos, todos os terrorismos apareceram, floresceram com Plutão em Escorpião, a exacerbar tudo o que é sexualidade perversa, etc. E depois passou para Sagitário, para propor há 1 ano, já há 2 anos, e viu-se a diferença quando ele para propor novos valores. Começaram a aparecer grupinhos e astrologias e não sei, coisas que não havia. As pessoas têm a memória muito curta em termos sociais. Mas eu lembro-me como é que isto era há 10 anos atrás, não era? Eu também me lembro. Então, o Plutão entrou em Sagitário a propor que as pessoas viessem reformular valores. O Neptuno está em Aquário a propor que esses valores novos
têm que nascer de uma abertura ao coletivo e de uma fraternidade e de uma ligação aos outros, senão não são valores novos. E o Urano em Peixe está a dizer neste momento, Urano é a liberdade, como se sabe, Peixe é a dualidade dos sentimentos, está a dizer que ou as pessoas encontram a liberdade pela paz interior, ou através do poder e da energia de Escorpião já não há liberdade para ninguém. Isto são os grandes chamamentos dos lentos. Percebe? E isso começa-se a sentir socialmente, as pessoas começam a desacreditar no próprio poder, a própria economia, etc. Eu penso que, mesmo o que está a acontecer politicamente no mundo, há uma espécie de fanatismo que ainda se agarra aos velhos valores e depois há todo um mundo que já está a perceber que não é por ali. Isto é único na história da humanidade e é altamente... Caminhou-se muito, não é? E está-se a caminhar muito e vai-se caminhar muito. Neste sentido, portanto, eu penso que é completamente irreversível. Os lentos não param e eles estão a abrir caminho para um tempo novo. Quando o Urano entrar em Carneiro, que é um signo de pioneirismo, ele entra em Carneiro daqui a mais ou menos 7 anos, por isso é que eu acho que ele está a dizer à humanidade que as pessoas têm que se pacificar, têm 7 anos para fazerem processos interiores e pacificarem-se. Entra em Carneiro, e o Plutão entra em Capricórnio, que é o signo das estruturas sociais. E vão estar a fazer quadratura 5 anos. 1912, 13, 14, 15. Eu acho que são 5 anos de transformação mundial profundíssima. Se me perguntar o quê, não faço ideia. Agora, que não vai ser a mesma sociedade depois destes 5 anos, não vai. Nada será como antes. Agora, a astrologia, e eu não posso dizer quem sou eu para dizer o que é que vai acontecer, porque eu penso que o que irá acontecer depende muito da maneira como as pessoas se harmonizarem até lá, percebe? Depende muito. Como as pessoas se pacificarem, como as pessoas souberem trazer luz ao mundo até lá. Luz para si, para a sua família, para a sua vida, para as suas relações, para as suas exigências, etc. E as coisas estão a ir muito rápido, as pessoas estão realmente a mudar. Uma grande maioria, e há uma outra que não muda, porque é assim, quando se acelera a luz, as trevas também potencializam, não é? Porque tudo é polarizado, portanto nós estamos num mundo radical, em que há mais luz e mais treva. Não é? A luz não vai a direito. A treva que é a ausência de luz, ela não é mais que a ausência de luz, ela tem poder quando a luz também tem poder. E nós estamos entre essas forças a ter que optar. E eu penso que isso é que é novo no mundo, é que até agora as pessoas podiam viver naquela meia tinta que não era trevas nem luz e as pessoas safavam-se, digamos, entre aspas. Agora eu acho que não. Acho que as pessoas têm mesmo que optar. Se querem ir no sentido do amor, da luz, do amor, da ordem, da paz, da harmonia, se vão no sentido de querer criar um mundo pacífico ou se querem optar pelas guerras, pela violência, pela prepotência, etc. E penso que é radical, no sentido das pessoas têm que se definir mesmo. Eles têm 7 anos, ou o tempo que o Plutão entrar em Capricórnio para se definirem. E depois cada um está onde está e sofre as consequências à sua maneira. É um pouco mostrar mesmo o que valem, não é? O que são. Agora, o que são. Nem é o que valem, o que são. Portanto, isto para mim é a perspectiva global, não é? Mas se quiser uma coisa um bocadinho mais localizada, eu tirei há bocadinho, por acaso nem sequer ainda tinha feito, mas como ia falar aqui, o tema para a meia-noite do dia 1 de janeiro de 2005. Então, o que eu lhe posso dizer aqui muito rapidamente, sim. tem o Sol em Capricórnio, neste caso é o tema, eu vou pôr o tema da sociedade, não é? Portanto, o Sol representa a consciência social em Capricórnio, não é? Esse Sol está em quadratura a Júpiter em Balança, que para mim faz todo sentido. Ou seja, é uma sociedade que não tem valores, Balança não tem valores venusianos, não tem valores amorosos, portanto não respeita a partilha e o amor e digamos, o encontro com o outro, não é? Nada disso é valorizado em termos de verdade. Portanto, à partida é essa, digamos, a condição. Por outro lado, o Júpiter está a fazer um bom aspecto a Neptuno em Aquário, o que significa que começa a haver um novo ideal a surgir em termos coletivos, em termos de grupos, em termos de energias, em termos de terapias, em termos das pessoas começarem a descobrir outras coisas, mas penso que o que está em causa é as pessoas depois assumirem a responsabilidade das coisas que estão a descobrir, o que também é difícil. Fazerem um bom uso dessas coisas. Exatamente, não as usarem, por exemplo, por razões económicas, porque agora o que está a dar é tudo o que é energia, as pessoas querem enriquecer a correr ou ganhar bem a vida à custa do sofrimento alheio, que eu acho também uma coisa grave, não é? Não estou a falar em ninguém em especial, nem a julgar ninguém, mas penso que as terapias, as pessoas tinham primeiro, não quer dizer que elas não possam viver do trabalho que fazem, perceber que o mais importante das terapias é realmente a magia de poder trazer harmonia aos outros e à vida, não é? E claro que há gente muito séria, há gente pouco séria, como em tudo, a fazer terapias. Em todos os campos, não é? Não quero de maneira nenhuma referir-me a ninguém. Agora, o que eu quero dizer é que esses ideais novos, eles têm que ser assumidos
com uma consciência de responsabilidade social. E fazer isso é resolver a quadratura deste Sol, este Júpiter, que está ali no céu, a propor, vamos resolver. Vai-me dizer, vai ser resolvida, Portugal vai resolver? Não faço ideia. Talvez um bocadinho. Mas isso a gente paga para ver. O que é que eu posso ser mais? Não podemos, Flávia, estamos mesmo a terminar, então já tem, todo mundo não diga nada. Mas entre mortos e feridos salvamos-nos todos, ou eu alguns acho que pelo menos. Haja boa vontade e haja, sobretudo, eu penso que o que eu peço às pessoas é que acreditem que procurar a verdade tem muito, quer dizer, recebe-se um preço muito maior e é muito mais proveitoso em termos de é muito mais válido e traz-nos muito mais bem-estar do que andar naquela água em que a gente julga que não é preciso fazer esse esforço. Maria Flávia, muito obrigada. Foi um prazer muito grande, um brilhante ano para si. E nós voltamos na próxima semana com mais um encontro marcado. Até lá.